Ela é uma das mais novas revelações literárias do nosso estado. Psicóloga, imprime na literatura o ritmo do universo adolescente. No Autografando dessa semana, a escritora Beatriz Abuchain. Beatriz, obrigada em primeiro lugar por receber o Autografando, por nos conceder essa entrevista. Estou muito feliz de estar recebendo vocês, né? É um programa que incentiva tanto as artes no nosso estado. É um grande prazer estar conversando contigo hoje. Ah, legal, o prazer é nosso também. Beatriz, tu iniciou aí agora lançando um livro solo, né? Faz recentemente que tu publicou. Já participaste de muitas antologias antes, de algumas antologias. Como que é essa tua experiência aí agora como escritora, né? De um livro só teu? É agora que a gente se sente mesmo escritora, né, Ai, André? mesmo? É essa sensação, assim, de ter o teu nome na capa e de ter o reconhecimento das pessoas, né? De ter pessoas que resolveram, então, publicar coisas que eu tinha escrito, né? A participação que eu tive nas antologias foi muito bacana, é como se tivesse sido um ensaio para esse livro solo, né? Mas o momento de ter a tua sessão de autógrafos é realmente assim o início, né? O pontapé inicial na carreira literária. Pelo menos eu considero assim, né? Que bacana. E esse teu livro reúne contos. Quanto tempo tu levou para preparar esse livro? Como que foi essa preparação desse livro, Beatriz? Foi uma preparação de muitos anos, né? Desde 2004 eu estou escrevendo e revisando esse livro, né? É um livro de contos que é voltado para adolescentes, né? E eu tive uma ideia inicial, escrevi alguns contos e a partir daí eu fui trabalhando, remodelando até a publicação do livro. Então entraram coisas novas na última hora, eu tirei outras. Eu tinha um montante de contos muito maior, né? E junto com a editora, que é a Editora Projeto, nós conversamos e resolvemos, então selecionamos 15 contos, né, que estão nesse livro. Tu participou aí de oficinas consagradas, como a do Charles Kiefer e do Assis Brasil também. Até que ponto essas oficinas elas foram decisivas aí para o teu livro, para essa construção desse primeiro livro? Ou não foram? Como que foi esse processo? Não, as oficinas foram um divisor de águas na minha vida, né? Eu acho que eu comecei assim, a semear essa ideia de escrever e de ser escritora a partir das oficinas, né, Andréia? Assim, a vida toda eu escrevi muito, mas eu nunca levei isso a sério. E, de repente, ter ali o contato com o professor e com os colegas, lendo teus textos, debatendo, criticando, tu começa a sentir que o que tu escreve tem importância para as pessoas e que tu pode aprimorar o que tu escreve. Porque eu acho que muito do trabalho do artista, do escritor, é esse, né? É o aprimoramento, é ficar brigando com as palavras, né? E isso eu acho que a gente aprende muito numa oficina literária mesmo. Não é aquela coisa de tive uma ideia e vou me sentar e vou escrever e vai ficar ótimo. Nunca vai ficar ótimo. Na primeira vez nunca vai ficar ótimo. Então é uma coisa que tu tem que estar sempre aprimorando. E a oficina já diz o nome, né? É uma oficina, né? A gente usa ali as ferramentas para conseguir aprimorar o texto. Então foi uma experiência muito boa, muito estimulante. Acho que todo mundo que deseja escrever deve procurar um auxílio, um grupo de pessoas que possa ajudar nesse sentido, pra contribuir, né? Com isso, né? Beatriz, assim, uma coisa bacana que é no teu livro é que tu, pelo menos essa percepção que eu tenho, é que tu escreve como uma adolescente, porque é para o público adolescente, né? Tu não escreve para ele. Tu não é uma escritora isolada do processo. Tu é uma adolescente no momento que o leitor lê ali e passa a se identificar muito com aqueles contos. É isso que tu recebe também? Essa forma, as pessoas veem dessa forma os teus contos? Eu acho que essa é a melhor forma que se pode ver os meus contos, né? Agradeço, né? Eu acho que esse é um elogio. Porque, na verdade, a literatura infanto-juvenil, durante muito tempo, ela teve um caráter educativo, um caráter moralista, né? Um caráter de escrever para a criança, escrever para o jovem. E a proposta, eu acho, mais atual, mais contemporânea, é a gente poder escrever, né, textos protagonizados por jovens como se fosse um jovem que estivesse narrando aquele texto e não para ele, porque senão fica sempre uma coisa assim do adulto querendo dar lições, né, às crianças, aos adolescentes. E eu acho que é o contrário, eu acho que a literatura tem que entrar nesse mundo, mergulhar nesse universo e a partir, assim, mostrando esse universo, fazer com que o jovem pense, né? E como que foi a tua pesquisa aí? Tu teve um tempo de pesquisa, pesquisar a linguagem desses adolescentes? Como que tu entrou no universo deles para resgatar isso, para trazer para a tua obra esse mundo aí?
Bom, André, eu sou psicóloga de adolescentes, né? Então eu tenho um contato com eles no consultório, mas eu acho que também faz parte, o livro ele não é autobiográfico, mas faz parte eu ter conexão com a minha própria adolescência, com a adolescente que um dia eu fui e com os adolescentes que eu convivo, né? Na minha vida. Então eu acho que é uma questão de observar o comportamento, observar aquela menina que um dia eu fui, para entender melhor esse universo. E quando tu era uma adolescente, tu escrevia muito? Tu tinha já desde a vida? O tempo todo. É. Cartas e mais cartas. Porque geralmente adolescente tem aquela... É tudo muito intenso, né? Não, eram cartas e mais cartas, né? Que a gente... Sim, era da época da carta, não tinha e-mail. E eu tenho saudade das cartas, de receber as cartas, né? Então eu escrevia muito para amigos, para amigas, falando do que eu estava vivendo, falando do que eu estava sentindo, tinha diários, mas eu nunca tinha pensado em escrever ficção. Então a ficção veio na minha vida, escrever histórias veio com a oficina. Eu nunca tinha pensado, eu gostava de escrever o que eu estava sentindo, né? Gostava de conversar com as pessoas através da escrita, né? Mas não criar personagens, criar um mundo diferente, eu nunca tinha pensado nisso. E foi uma grande mudança, assim, E a partir daí, tu não deixou mais a ficção, não deixou ela de lado, tu continuou seguindo. Continuo. Tu escreve com que periodicidade, assim, Beatriz? Ai, não, é uma coisa um pouco caótica. Eu gostaria que fosse mais organizada. Eu gostaria de ter um tempo, como vários escritores têm, assim, todos os dias de sentar, mesmo sem ter ideias, de sentar na frente do computador e dizer, agora eu vou escrever. Mas por enquanto ainda tu não faz isso. Isso não acontece ainda. O que acontece, que eu tenho me respeitado mais, é assim, quando eu tenho ideias, quando vem frases prontas na minha cabeça, eu tenho me obrigado a anotar. Porque pode ficar assim um pedacinho da ideia, mas nunca é aquela ideia que tu teve. Então, eu tenho me obrigado a anotar, que é um cacuete de escritor, né? Escritor, exatamente. Tá com uma agenda, né? Assim, notinha de supermercado, às vezes vai um texto inteiro, falta espaço. Porque quando vem uma ideia, eu acho que a gente tem que aproveitar. Mesmo que depois tu chegue em casa, tu vai olhar e diga, não, mas isso aqui... Eu não vou tirar nada disso agora. Não, mas vamos deixar no computador guardado, porque às vezes depois daquilo pode surgir alguma coisa muito boa, né? Bacana, e surge, né? Surge. Bacana. A gente vai pro intervalo agora e volta a seguir.